Um processo, de andamento e provável impeachment que pode acontecer por aqui em águas catarinenses. Algo diferente daquilo que foi visto nos tempos de Paulo Afonso, quando exatamente na sessão extraordinária foi arquivado o processo. Agora, um caminho ainda desconhecido. E essa história que marcou a Assembleia Legislativa está registrada num dia importante para a televisão brasileira, que hoje completa 70 anos. Imagine, Aqui no nosso estado foi a TV Coligadas, lá em Blumenau, que começou a noticiar quase 20 anos depois do início da TV no Brasil. E hoje nós estamos aqui contando essa história. Quase 6 horas, Terminou com um resultado teoricamente esperado. Uma votação expressiva, os deputados da casa autorizaram a continuidade do processo de impedimento tanto do governador em exercício, bem como da vice-governadora Daniela Rainer. Eduardo Cristófori. A vice-governadora acompanhou tudo de perto. Moisés mandou uma carta, lida pela líder do governo. É preciso reconhecer que no campo político nem tudo andou bem. Falhamos no diálogo com o parlamento catarinense. Precisamos ouvir mais as deputadas e os deputados estaduais. A verdade é que o governo do estado errou no relacionamento ofertado até aqui a cada um dos 40 membros desta Casa Legislativa. É preciso compartilhar poder, unir esforços, dialogar incansavelmente. Mas a disposição ao diálogo chegou tarde demais. Até o deputado mais votado na onda 17 e que sempre esteve ao lado de Moisés apoiou o impeachment. Relacionamento político é relacionamento humano, coisa que desde o início faltou para o governo. Eu avisei do jogo político, do jogo republicano e da relação com os poderes desde o início. Desde o início. E este não é um julgamento técnico. O distanciamento de Moisés foi determinante na hora dos deputados definirem o voto. Hoje, todos nós iremos fazer uma análise política. A denúncia é que o governador e a vice cometeram crime de responsabilidade ao equiparar o salário dos procuradores do estado aos procuradores da Alesc. Carlos Moisés, por ter reajustado o valor sem autorização de lei. E a vice, Daniela Rainer, por manter a suposta irregularidade enquanto assumiu o governo no mês de janeiro. Os advogados de defesa e deputados fiéis ao governo justificaram que os dois são inocentes. A conclusão exarada pelo ex-presidente do Supremo Tribunal Federal sobre os fatos em apreciação. Só governador leviano e irresponsável, se não despreparado, agiria de outro modo. Processo, senhores deputados, tem que ser justo. Puna-se aquele que pratica crime. Não há materialidade de crime. Próprio Ministério Público afirma que não há crime de responsabilidade. Esse processo não tem nada de corrupção, não tem menção a enriquecimento ilícito e não tem menção do uso de estrutura pública para bem próprio. Mas a maioria dos deputados teve outro entendimento. Há um fato determinado. O pagamento deu uma equivalência salarial que causou a Santa Catarina um prejuízo de quase 9 milhões de reais. A primeira exigência seria a lei. Ou seja, uma lei determinando o pagamento. Lei não há. Não há lei. Os parlamentares de oposição rechaçaram a existência de um suposto acordão para derrubar o governo. E nenhum de nós, eu tenho convicção, fez qualquer tipo de acordo e é absolutamente uma ofensa que esse argumento seja usado contra essa casa e dizer que os nossos motivos para prosseguir esse impedimento são motivos imorais. Aquilo que o homem semear, isso ceifará. O impeachment é um remédio amargo, sim, mas como todo remédio amargo, precisa ser administrado quando necessário. Se tiver algo de errado, a condenação. Se não tiver algo de errado, volta e continua. Não é um pacotão, como estão falando aí, que tem um acordão
para botar um outro governador. Eram necessários 27 votos para a abertura do impeachment. 32 deputados votaram pelo andamento da investigação contra a Daniela e 33 contra o governador. 33 votos sim, 6 votos não e uma abstenção. Está aprovado o decreto legislativo de número 008/2020. Apesar das derrotas aqui na Assembleia, a defesa do governador e a vice-governadora estão confiantes que na comissão mista, formada por deputados e desembargadores, o julgamento será diferente. A defesa não tem dúvidas que no âmbito do Tribunal Misto haverá uma análise técnica e o arquivamento por consequência do processo de impeachment. Antes mesmo de qualquer afastamento. Antes mesmo de qualquer afastamento. A gente não cogita com afastamento, respeitamos evidentemente o juízo a ser feito pelo Tribunal Misto, nós nem sabemos os integrantes desse eventual Tribunal Misto, né? Mas assim, a questão jurídica é muito clara, da inexistência de crime de responsabilidade, e nós acreditamos de que, quando analisado de forma técnica, coerente, isenta, né, será de plano arquivado o processo. A defesa, dentro do processo, existem minúcias, existem pequenas situações que podem fazer a diferença e que talvez não tenham sido percebidas ainda, e com certeza a gente vai se esforçar bastante para levar esse entendimento até os deputados. É inacreditável que o parlamento catarinense não encontre grandeza para compreender que a pauta do momento não é buscar o impeachment de um governador e de uma vice-governadora inocentes nesse episódio. É bem verdade que hoje vivemos um dia histórico. Isto, porém, não significa dizer que temos o que comemorar. A lei que regula o processo de impeachment é muito ampla. E como ela é muito ampla, ela dá vazão a que situações frágeis, como alegado pela defesa, possam ser questionadas. Porque ela exige que exista um fato jurídico. E há um fato jurídico. Quanto à fragilidade ou à robustez desse fato, cabe aos deputados decidirem. Mas que há o fato, há. Agora, fica uma lição. É importante que daqui para frente, talvez o Congresso Nacional possa fazer uma nova lei, aí sim, com situações mais robustas e mais bem definidas, para que não ocorram situações como essa, alegadas pela defesa, de um impeachment num caso frágil.